Dentro de você. Tá bom. Boa noite. Tio Chan, socorro! Chan são lugares misteriosos. Eles são fóruns em que todos lá são anônimos, sem nome ou foto de perfil, no máximo sendo identificados por tags ou IDs. Além disso, eles são lugares que temos diversos assuntos, memes e relatos bem eu tô fazendo estranhos. tratamento É dito focal. que muitos desses fóruns são o que fazem movimentações iniciais na internet. Muitos memes e gírias vieram de lá. Muitas ideologias e creepypastas também vêm desse local. Então não é à toa que temos muitas coisas bizarras por lá. Nesse vídeo, eu vou explorar algumas histórias no Doichan, ou Nichan, que é frequentado pela sua maioria de japoneses ou falantes da língua japonesa, contendo muitos relatos absurdos e reais. É provável, Magnogroid. É provável. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedi-los para que compartilhassem e engajassem com ele. Aí, ó, estão falando que esse cara é fã do William. Aí, ó. Cara famoso, ó. Tá vendo? A transição no canal não está sendo muito fácil, então se você puder contribuir deixando um like, comentando e se inscrevendo caso não seja inscrito, isso me ajudaria muito. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Tem calvo na minha família? Tem. Meu pai, coitado. Meu pai perdeu todo o cabelo, todo. Crise nervosa. Burnout. No dia 2 de agosto de 2017, um user postou uma thread muito estranha, dizendo: por algumas circunstâncias, eu tenho 50 quilos de carne e não sei o que fazer com isso. Como eu não sou um comilão... O senhor Mauro, o senhor que é um estudioso da mente humana, tem coisa que transcende a nossa razão, né? O corpo... Você tem uma crise de estresse, Mauro. Nervoso, burnout por causa do trabalho. Você fica tão estressado que o seu corpo vira... O seu corpo fala assim, não vai dar mais cabelo. Ah, não. Se for pra viver assim, eu não quero. O seu corpo vira e faz isso. O seu corpo. Isso é muito louco, não é, Mauro? É muito interessante, não é? Hein, ô Maurão? O corpo seu vira e fala assim, não, se for pra viver assim, eu não quero. E puf, e corta o cabelo. Se for pra viver desse jeito, eu não quero. Eu gostaria de me livrar de tudo isso. Bom, isso por si só é completamente legal, bizarro. Saulo. Você acha carne vermelha no Japão pelo preço de mais ou menos 2.275 ienes por quilo. Claro que pode variar de província para província, mas considerando esses valores, 50 quilos de carne vermelha daria em torno de 113.750 ienes, ou cerca de 3.735 reais na cotação atual. Por que esse cara comprou tanta carne? Aonde ele guardaria tudo isso? E por que vai jogar mais de 3.700 reais fora só por, entre aspas, não ser comilão? É claro que com tantos indícios estranhos, todos suspeitaram que o OP tinha cometido algo muito errado. Então muitos comentários vieram zoando o OP, perguntando se era carne de cachorro ou humana, ou até mesmo para ele oferecer a carne para policiais e moradores de rua. Outros sugeriram cortar em pequenos pedaços e colocar no freezer. Outros disseram para jogar fora no oceano ou no lixo. Então ele disse que queria jogar fora sem que outras pessoas percebessem. Na praia seria óbvio, muitas pessoas viriam. E no lixo ficaria um cheiro forte, indicando que tinha carne lá. Então outras sugestões surgiram: enterrar em areia de gato, queimar tudo em uma floresta, dar para animais, enfim, várias ideias inusitadas. Pô, só um comentário, isso aqui deve ser provavelmente da era pré-internet, porque hoje em dia... Tem um monte de Shanner que leva pro rabo aí, não tem? Uma vez, acho que foi o Leonardo Wilburn, trouxe um rapaz que o cara escreveu no Chan. Presta atenção, o cara escreveu num Chan. Então, mas 2017 é perto. Hein, o cara escreveu no Chan. Eu vou entrar na delegacia e vou matar o delegado. No outro dia o delegado tava na porta da casa do rapaz e prendeu ele. Isso aí o Leonardo mandou aí. A turma tá achando que tá segura em Chan? Acabou isso aí, amigão. Acabou isso aí, amigão. O cara escreveu, no outro dia tava o delegado na porta da casa dele. Vai bobão, vai bobão. E algumas trolando. Então, durante discussões para enfim se livrar de tudo aquilo, o OP decidiu que iria drenar todo o sangue, cortar em pequenos pedaços e enterrar nas montanhas, deixando explícito que se aquela thread fosse verdadeira, algo muito ruim tinha acontecido. Apesar disso, ninguém acreditou na história e o fio morreu em poucos dias. Durante o Halloween no Japão, no dia 31 de outubro de 2017, um serial killer chamado Shiraishi Takahiro foi preso e indiciado após a polícia junto do irmão de uma das vítimas terem descoberto que ele matou 9 pessoas, que sendo isso? sua grande maioria mulheres jovens. E se pararmos pra pensar, 50 quilos é um peso bem normal e razoável para mulheres dessa idade, especialmente japonesas, que são menores e mais magras, em média. Takahiro tinha 27 anos e morava em um complexo residencial na prefeitura de Kanagawa. Ele ficou conhecido mundialmente pelo seu método único de matar, atraindo suas vítimas pelo Twitter, dizendo que queria se estar com elas, ou apenas assistir as mesmas se churrascando.
Com essa notícia, os users do Nichan perceberam que a thread talvez fosse real, e na verdade, fosse Shiraishi Takahiro que tivesse cometido o crime, e eles tivessem dado assistência ao mesmo. Então, procurando mais, eles acham uma thread do dia 6 de setembro de 2017, de um cara perguntando de como se livrar de um corpo com o seguinte texto: "Não é como se eu tivesse matado alguém, mas como eu posso me livrar de um corpo sem deixar evidências? O corpo não jorra sangue, provavelmente, se foi por overdose. Se alguém souber o método, me avise, por favor." Nessa thread, tínhamos muitas respostas trolls dizendo para ele jogar o corpo no sol, em uma usina nuclear, ou comer tudo. Outros diziam para ele se entregar, mas um desses replies chamou muita atenção do OP. Nele o user diz: "Finja que foi um vídeo." Então o OP diz: "É uma boa ideia, eu também pensei nisso. Eu vou dar o meu melhor. Obrigado." Isso foi praticamente uma confirmação de que esse user era Shiraishi. Durante a investigação policial, viram que ele matava suas vítimas, mas no Twitter ele dizia que queria vê-las se suicidando, criando um álibi ao seu favor. Outros indícios são as formas de como ele se livrou dos corpos: deitá-los e colocar na geladeira, jogar no lixo e até mesmo enterrar em areia de gato. As mesmas sugestões dadas no Chan. Outro indício foi que Shiraishi matou suas primeiras 3 vítimas durante os dias 20 e 30 de agosto. E quando um usuário sugeriu para ele esconder os corpos em barris, o OP respondeu: "Eu já fiz isso com as 3 primeiras vítimas." Enfim, apesar de todos os indícios, como o Chan são anônimos, é impossível de confirmar se realmente foi Shiraishi, mas eu acredito que sim. As coincidências são incontáveis, e até o método de assassinato era para indicar um suicídio, estrangulando suas vítimas com uma corda e depois sumindo com seus restos. Bom, essa história é bastante pesada e ele já sofre a punição que merece, mas também podemos tirar boas lições dessa história. Até mesmo no Japão, um dos países mais seguros do mundo, vocês devem tomar cuidado com quem ou o que falam lá, mesmo que seja brincando. Nunca se sabe quando você pode estar ajudando um literal crime, então fiquem espertos. Cara, mas essas Jorge também não tem o que fazer, não, cara. Vamos se matar. Ah, vamos lá. Né? Viram aqui e falaram assim: ô, Mito Cavernoso, vamos lá se matar? Ah, vamos lá. Bora lá. Essas Jorge não tem o que fazer, não. Arruma um Jaspion pra dar, pra sentar no pipi. Ô, Rick Comores, se vocês não comerem as moedas de vocês aí, ainda vai ter que ir aí fazer invasão Brasil nipônica. Nós vamos ter que mandar os daqui pra aí. Vocês ficam tudo trancados no quarto, tocando punheta pro Sonic, pro Pikachu. Nós vamos ter que fazer invasão Brasil nipônica. Nós vamos voltar, nós vamos invadir aí. Nós vamos tomar tudo aí. Vai nascer um monte de ogroide bestial aí. Ô, japonesada, para de ficar vendo o Sonic aí. Faz esse favor pra mim. Essa é uma história narrada em terceira pessoa por um usuário em 2012. Ele diz que em novembro do mesmo ano, ele estava trabalhando na sua cafeteria, em um local relaxante, com uma bela fogueira, mesas de madeira. Você já se perguntou como os japoneses saíram de samurais cabulosos para fapador de desenho com vozinha de fanboy? Sim. Senhor Profeta, uma vez teve um ouvinte estudioso do Japão que respondeu aqui no chat. Ele falou que existe o Japão antes da Segunda Guerra e o Japão depois da Segunda Guerra. Ele diz que se você observar a arte, se você observar os traços, tudo foi porque quando teve a Segunda Guerra, os Estados Unidos reensinaram os japoneses. Tanto é que tem a questão deles reindustrializarem o Japão. Ali mudou a mentalidade do japonês. Repare que o japonês antes da Segunda Guerra, ele era ogroide e violento, selvagem. Depois da Segunda Guerra, ele virou um cachorrinho. Então... Não tô nem entrando nesse conspiracionismo não, TW. Tá bom. Gente, o TW, ele tá alegando uma conspiração. Pode ser. Mas não é só isso, não. É porque quando o Japão perde a guerra e os Estados Unidos vai lá e faz a reindustrialização, mudou a mentalidade do país. A forma como o país pensa mudou. E isso é real mesmo. Não é papinho furado, não, pessoal. É real. Os Estados Unidos foi lá e reensinaram os japoneses. Então desarmaram toda a população japonesa ficou muitos anos desarmada, muitos anos desarmado. Mudou a mentalidade deles industrial, mudou a mentalidade deles de administração pública. Então mudou, foi essa a mudança. Os Estados Unidos jogam 2 bombas atômicas no país e 80 anos depois eles dão um cu pros americanos. Na verdade é pior que isso, eles dão um cu pro Sonic, eles transam com pessoa vestida de ursinho de pelúcia. É pior do que isso, dar o cu pro americano tava bom ainda.
cafés decorados e com um leve jazz de fundo. Devido a isso, muitos estudantes frequentavam o local para estudar, Paga pra relaxar, abraçar uma mulher. ou simplesmente ter uma conversa casual com os amigos. Nesse dia, o AP viu 3 garotas jovens conversando, e como estava entediado, decidiu escutar de canto enquanto preparava o café. Elas tinham em torno de 14 anos, e uma delas disse que estava prestes a repetir de ano. Durante essa conversa, a menina inteligente do grupo troca de assunto para qual escola elas iriam após o ensino médio. Uma das escolas que a garota citou era uma das melhores do Japão, o que com certeza ajudaria na busca de uma universidade prestigiada para ela. Porém, ao escutarem o nome da escola, 2 de suas amigas começaram a zoar, dizendo que essa escola era mal assombrada e que aconteciam coisas terríveis lá, desde mortes inesperadas e desaparecimentos. Eu penso tudo muito devido nisso, a um viu, suposto Petrais? suicídio Muito. que ocorreu no local. Isso me lembra bastante a história de Another, um anime de... Pô, vou fazer um comentário com vocês voando aqui. Ô, Petrais, eu penso muito isso. Toda cidade que eu vou, de médio e grande porte, o centro tá cheio de pastelaria de chinês. Eu já falei isso pro Viriato, o Viriato falou pra mim que tem sentido isso aí. Eu acho muito estranho isso aí, pessoal. Muito estranho. Por que um China pega e fala, vamos lá em Brasília vender pastel baratinho, né? Eu acho muito estranho esse papinho. Muito esquisito. Pra mim, esses China tem ligação e eles ficam dando um fio. Ó, aqui no Brasil a economia tá mais ou menos, né? Aí semana que vem liga. Aqui no Brasil tem terra baratinha, né? Manda vir buscar. Eles estão um tipo de informante, na minha opinião. Eles estão tipo, entendeu? Sei lá, cara. Eu penso nisso aí. Eu penso nisso. Na minha humilde opinião, eu penso nisso. Na verdade, eu sei o motivo das pastelarias. Qual que é? É, estilo Mossad, entendeu? Estilo Mossad. Isso que eu penso nisso aí, cara. Eu acho uma loucura. Pode ser uma loucura, né? Mas eu acho que... Sei lá, cara. Eu acho que é. São agentes de inteligência. Eu penso nisso aí. Existem incentivos, Hernani, vindo deles mesmo. Eles se ajudam entre si. Então, mas é isso que eu tô falando pra você, Henriquezitos. O governo vira e fala assim, ó. Famílias, vão lá em Brasil vender pastel baratinho. O governo vai comprar prédio pra você morar lá em Jacareí. Vender pastel bem baratinho lá em Caçapava. Aí, vão lá e faz isso. Ô, Jacarelos, eu sei que é papo de maluco, Jacarelos. Eu sei que é. Ô, Zirbe, você ter pessoa do seu país, no país do outro, te dando informação, não é uma coisa? Eu não sei. Vocês não pensam um pouquinho nisso? Só um pouquinho. Só pensa um pouquinho. Tá bom. Só pensa um pouquinho nisso que eu falei. Pensa um pouco no assunto. Depois vocês me falam. Não responde hoje. Guarda essa informação e pensa. Amanhã nós conversamos. Amanhã nós conversamos sobre isso. Com esses donos, eles pagavam para os chineses virem trabalhar de graça para eles. É literal trabalho escravo. É, aí você já falou uma outra coisa que eu não tinha pensado. Pastelgate. É o Pastelgate. Terror / gore bem legalzinho até, em que um personagem se muda para essa escola, em que de vez em quando temos um aluno a mais, que não deveria estar lá, e deve ser ignorado. Caso Depois de contrário, 3 anos o tem a aluno promessa de morrerá ser de forma gerente brutal por mês. da pastelaria. Enfim, de volta à thread. Enquanto essas meninas discutiam sobre isso, uma moça de vestido vermelho, esbelta e com um rosto arrogante, chega e diz: Parem de dizer mentiras sobre a minha antiga escola. Se vocês quiserem que eu conte a história dela, eu conto. Mas parem de espalhar rumores idiotas e desinformações. Então a mulher começa a contar a história de Akatsuki, supostamente uma antiga amiga sua. Essa menina tinha uma irmã gêmea, e como esperado, muitas comparações e confusões surgiram. Sua irmã era mais inteligente, mais esportiva e frequentemente mais elogiada que Akatsuki. Apesar disso, elas nunca brigavam e nunca se deram mal. Elas tinham ótimas notas na escola, apesar de Akatsuki sempre ficar em segundo lugar, e a irmã em primeiro, levando toda a atenção para ela. Apesar disso... Pera aí. Informação! Os brasileiros... Arô, China, brasileiro tá perdendo tudo no Tigrinho, né? Brasileiro tá numa merda. Tá metendo tudo no Tigrinho, né? Vamos perder tudo pro Tigrinho. Tigrinho tá raspando, tá levando o dinheiro do povo, né? Nem dinheiro pro pastel tem. Brasileiro chegou aqui, queria pastel de graça. Não tinha R$1 pra comprar um pastel. Perdeu tudo pro Tigrinho, né? O desempenho acadêmico de ambas sempre foi ótimo, o que levou elas a uma Tão escola pagando prestigiada muito, no né? Japão, a mesma referenciada anteriormente. Durante o primeiro semestre, tudo ocorreu Tão bem, mas a pagando menina muito, notou que né? havia muito bullying na escola, e era pior do que nas outras, já que ali, os alunos eram muito inteligentes, e raramente eram pegos. E mesmo quando eram, nada acontecia, afinal, alunos nota 10 são bonzinhos, e nunca fazem nada de errado, certo? Após
Após isso, Ah, o terror não, na vida Resistência, de só se Akatsuki você começou. Ela virou o me centro do prometer bullying por e não escrito entendia que o você nunca porquê. mais vai ser Afinal, chato. a mesma só ficava na dela e estudava. Nunca tinha feito nada de mal a ninguém. Apesar disso, um grupo de garotas vivia pegando no pé dela, espancando-a, chutando-a, afogando sua cabeça na privada. Fazia ela lamber o chão, comer lixo e por aí vai. Ó. Akatsuki sempre tinha que esconder o sangue e as hematomas dos seus pais e professores, já que ninguém ia acreditar. Afinal, a sua própria irmã estava envolvida no bullying. A mesma que sempre foi a favorita da sua família. A mesma que nunca sofreria nenhuma penalidade. Akatsuki não sabia o porquê, até mesmo sua própria irmã estava fazendo isso. Ela não aguentava mais tudo aquilo. Aquele ambiente competitivo e hostil, sem receber amor e elogio de ninguém, nem ao menos da sua família. O mais estranho de tudo é que sua irmã nunca teve nenhuma intriga com ela, e ambas odiavam bullying. Então, por que ela estava fazendo isso com Akatsuki? Porque ela seguia todas as ordens daquela menina. Os dias se passaram, Akatsuki começou a se acostumar com o bullying e com as pancadas, chegando a quase morrer algumas vezes e considerando seriamente ir dessa para uma melhor. A última coisa que ela tinha eram suas amigas, que aos poucos foram se afastando, já que não queriam ser associadas a alguém que está, entre aspas, no fundo da hierarquia escolar. Então um dia, ela estava exausta de toda essa situação e chamou sua irmã para conversar em privado no telhado da escola. Para sua surpresa, ela realmente veio. As duas não conversavam há meses, desde quando o bullying começou. Com raiva, Akatsuki pega sua irmã desprevenida e empurra ela do topo da escola, fazendo parecer um churrascamento, descontando toda a sua raiva lá mesmo. Depois de semanas sem ir para a escola, Akatsuki volta para a sala, apreensiva. Mas será que isso é uma creepypasta? No final deve falar, né? Pera aí, vamos esperar. Ela entra. Para sua surpresa, todos a ignoram, tirando a líder das meninas que faziam bullying com ela, que estranhamente pergunta se Akatsuki estava bem. Ela responde dizendo que não se importava com a irmã. Então a menina responde. Ótimo. Então você vai procurar um trabalho agora, certo? Akatsuki fica bastante confusa e pergunta. Como assim trabalho? Do que você tá falando? Então a menina ri e responde. Bom, se você quiser que a gente pare de te humilhar, você terá que fazer um contrato, assim como a sua irmã fez. Contrato? Isso. Você vai se juntar a nós para fazermos bullying com a próxima vítima. Então Akatsuki entendeu tudo. O bullying era com a sua irmã o tempo todo. Ela sofreu tudo aquilo, vendo todos os acontecimentos bizarros, tendo que humilhar e destruir a sua própria irmã, até mesmo oferecendo pagar as meninas para pararem. Mas isso só aconteceu quando ela se foi. Então a próxima coisa que lembramos é Akatsuki cheia de sangue segurando uma caneta, sendo levada pela polícia. O corpo humano pode ser bastante frágil às vezes, né? Mas e aí? Bom, infelizmente pesquisando nós não encontramos nada de alguma garota ter assassinado outra com uma caneta em uma escola, e muito menos desse tal local. Apesar disso, Tá metendo a creepypasta pra cima de nós, né? Tá enganando eu com os ouvintes aqui, né? Nós aqui pensando no crime, né? Já querendo ligar pro Datena, né? É creepypasta, ouvinte. é sim comum bullying e humilhação nas escolas, inclusive churrascamentos ou até mesmo homicídios lá. No próprio Japão temos o caso de Nevada Tan, que após uma briga online com uma de suas colegas de sala, Nevada pega sua amiga dizendo que iam jogar um jogo, fala para a mesma fechar o olho, e quando faz, Nevada corta sua garganta com um estilete. Ó. E detalhe, a menina tinha apenas 11 anos na época do Que crime, isso? o que mostra o quanto o sistema escolar pode danificar a mente, até mesmo dos seres mais puros. Toda essa história, mesmo que não seja comprovada como verdadeira, me leva a questionar se estamos utilizando o sistema correto, e se todo esse bullying, que é deixado em branco, é justificável. Eu mesmo sempre Verdade. fui muito tranquilo na escola, mas sempre observava o bullying que ocorria ao meu redor. Muitas vezes eram apenas brincadeiras de mau gosto, outras eram de fato brincadeiras pesadas, que com certeza causam grande trauma e dano na mente dessas pessoas. E muitas vezes a escola deixava isso passar, aplicando penas mínimas, não resultando em algo efetivo ou em alguma punição que mudasse a mentalidade de quem fazia o bullying. Ô pessoal, sem papo de basta querer, sendo sincero com vocês, pra quem sofre bullying, um elogio conta muito, viu? Se você tiver a oportunidade, pra quem sofre bullying, você ir dar um elogio, um incentivo à pessoa, conta muito, vale muito. Muito, muito, muito. De repente você pode salvar a vida de um jovem. Eu vejo isso. Às vezes você fala uma coisa legal e o cara abre a percepção dele. Muito. Palavra tem poder, pessoal. Palavra tem poder. Sério mesmo. Não, que bullying é necessário? O bullying até um limite, né? Mas assim, não é que o bullying dar uma zoadinha faz parte, que tem que criar casca. Mas senão o negócio vai pro... Fica a dica que fica mogando a gente em vez de elogiar. Não, eu elogio muito vocês, tá louco? Você é uma pessoa fantástica, bela por dentro e por fora. Muito obrigado, meu querido. Caramba! Olha aí, fui elogiado, tá vendo? Eu sofro bullying de vocês e fui elogiado. Obrigado. Ó, fui elogiado.
Você é incrível, Maurão. Muito obrigado. Pede pro mecânico do seu carro agora dar um No elogio dia pra você, Mauro. 22 de outubro de 2007, à 1 da manhã, um user fez um post dizendo que havia um homem na frente da sua casa vestido todo de branco, fazendo coisas estranhas, e que ele já estava lá fazia 4 horas. Então o mesmo envia uma foto completamente bizarra de um homem, parecendo um membro do Zé Gotinha, parado em frente ao seu apartamento. Ó. Alguns acharam que era uma trollagem, outros rezaram pelo OP, enquanto outras pessoas disseram que poderia ser um louco ou membro de um culto chamado Pana Wave, em que os membros se vestem dessa forma de branco. Esse grupo contém mais de 1.200 pessoas e foi fundado em 1977 por uma mulher chamada Yuko Shino. Um de seus maiores feitos foi em 2003, quando uma foca do Ártico virou uma celebridade no Japão, e eles achavam que se ela retornasse ao Ártico, suas ondas magnéticas iriam causar o fim da humanidade. Por isso eles tinham que capturá-la. No final, não deu certo e nada aconteceu, porém esse culto ainda existe, e muitos de seus membros ainda usam essa imagem estranha para se protegerem de ondas eletromagnéticas. Ó. Então, um dos users sugeriu mostrar essa imagem pro cara de branco, para ver se ele ficava tranquilo e ir embora, mas o OP achou isso uma má ideia, até porque não sabemos o que aquele cara estranho era capaz. O user então disse que entrou no seu quarto e trancou tudo. Ele estava tentando se convencer de que esse cara não era um louco, mas sim um trabalhador arrumando alguma coisa no escuro. Mas quanto mais ele olhava, mais estranho aquele ser ficava, às vezes se movimentando de um lado para o outro, tendo espasmos, ou simplesmente ficando travado em um lugar fixamente. Então o OP foi tomar banho, e quando voltou para sua janela para fumar um cigarro, o homem havia se movido para a entrada do apartamento. Ele continuava Mamãe! fazendo movimentos estranhos. Então muitos sugeriram que poderia ser de fato algum louco de um culto que fugiu de um hospício, alguém tentando assustar o user, um drogado ou algo do tipo. Mas tudo isso era muito estranho, já que ele era novo na cidade e não conhecia ninguém que faria algo do tipo com ele. Essa história também nos lembra bastante do Kune-Kune, uma figura branca que também fica se contorcendo, mas se você olhar tempo demais para ela, você também começa a se contorcer até morrer, tendo todos seus ossos quebrados de forma bizarra. O único problema disso é que o Kune-Kune é relatado exclusivamente em áreas rurais, e no momento que o user olhou para a figura e tirou foto dele, caso fosse o próprio, ele já estaria morto, descartando então essa teoria. Depois de um tempo sem postar nada, o OP chega na thread e diz: Merda, ele acabou de ver meu rosto. Acho que ele sabe que eu estou tirando fotos dele. E isso obviamente assustou todo mundo, então vários falaram para ele chamar a polícia. Do nada, às 2 da manhã, o homem havia ido embora e deixado um pedaço de papel onde estava anteriormente. O user curioso desceu para ver o que era e se deparou com uma foto de uma família, mas com uma parte que continha seus rostos rasgado. Ó. O que seria aquilo? A família daquele homem? Pessoas que ele assassinou? Membros de um culto? Pessoas que moravam naquele complexo de apartamentos? Bom, não sabemos. Até que finalmente, quando o OP volta para o seu apartamento, ele vê que o homem de branco não tinha ido embora e que na verdade estava andando pelos corredores. Nossa! E após sumir um bom tempo, ele volta dizendo que tudo era uma trollagem e que nada tinha acontecido. Caso resolvido, certo? Tudo isso para algo bem besta. Ou será que não? Se lermos bem a mensagem, verticalmente ela diz: "Me ajude", e logo após isso, o OP sumiu completamente. Até hoje essa thread é um mistério total. Ninguém sabe se de fato foi uma trollagem, ou se aquele homem que fez isso. Alguns users também notaram que as últimas mensagens do OP estavam escritas de uma forma diferente e estranha, o que indica que talvez não fosse ele escrevendo. Vai saber. Esse caso foi interessante. E aí galera, Tixil do Futuro aqui, eu vim dar um adendo sobre esse caso que aconteceu. Há não muito tempo atrás, na prefeitura de Barak, houve um incidente muito trágico, onde um homem todo de branco também ficou na frente de um apartamento por algumas horas. Ele foi visto à 1 da manhã, e depois vemos ele na câmera de segurança fugindo às 2:30 da manhã. Acontece que ele assassinou um casal de idosos que moravam por lá. E bom, a gente não consegue correlacionar os dois casos, mas que é uma grande coincidência e que é bem estranho, não tem como negar. Bizarro. Bizarro mesmo. Essa foi a mais assustadora. No dia 26 de abril de 2011, um user fez um post contando sobre um relato bizarro que seu Ô Petraz, eu penso muito nisso aí que você falou, viu? Que lugar pra dar Jorge. Cara, eu diria assim, o Brasil, ele é assustador porque você pode estar andando na rua e tomar uma facada do nóia pra tomar seu celular. Mas no Japão é diferente, porque o cara não quer tomar seu celular. O cara quer só te matar pelo lazer, entendeu? É meio complexo isso, não é? Tipo assim, no Brasil, agora, eu já falei pra vocês, a rua de baixo da minha casa aqui tá perigosa. Ali tava morando uma turma, usuário de crack. Se eu sair agora, antigamente eu saía 2 horas da manhã pra passear com costela. Hoje eu não saio mais. Vocês são testemunho disso. Quer dizer, se eu for ali, eu tenho medo de tomar uma facada. Ser largado ali, perigoso até eu ser enterrado como indigente. Agora, o problema lá é diferente. Lá, um maluquinho vai estudar você. Sexualmente também. Ele vai estudar pra fazer um crime bárbaro, entendeu? O Jorge BR 80% é Jorge de quarto.
botou na rua, botou uma Cleide na vida dele, ele para de jorjar. É verdade. O amigo experienciou. Cara, brotou uma mulher, acabou Red Pill, acabou nessa ranalita, acabou tudo. Denuncia canal Dom Sandro. Acabou tudo. Já era. Acabou tudo, malandro. Entra dentro do canal do Platinho, xinga o Platinho, fala que ele é mentiroso, vagabundo. Vai no Redcast, denuncia todo mundo. Dá mod Eles pra moravam mulher. em Hashinohe, na prefeitura de Aomori. Acabou E tudo. certo dia, seu amigo decidiu alugar um apartamento em que uma mulher havia sido morta. Mas como ele era cético, não se importou com isso. Além de que, apartamentos do tipo são mais baratos no Japão, Mano, virou devido a cookie, superstições. legal de ser bobo. Um certo dia, o vizinho estava escutando muitos barulhos no apartamento e foi ver o que tinha lá. Eram adolescentes que estavam gritando ao verem uma mulher completamente bizarra com cabelos escuros no rosto, pele pálida com manchas verdes e machucados podres. Seu corpo estava cheio de vermes e cheirava muito mal. Ela usava um vestido cheio de sangue e estava dançando ou se movimentando de uma forma completamente não humana. O vizinho então saiu correndo e os adolescentes pularam pela janela. Felizmente todos saíram bem. Depois desse dia, muitas pessoas no local chamaram a polícia e decidiram investigar mais o caso do assassinato no apartamento. Então descobriram que no inverno de 1975, um estudante de 11 anos visitava a casa da sua avó. E então ele decide invadir a casa de uma mulher que morava próxima do local para roubar 50 mil ienes dela. Enquanto ele entrava, a moça o encontrou e gritou: Olha o ladrão. Então o garoto pega uma faca e mata ela lá mesmo. Vale ressaltar que esse garoto já era conhecido por causar problemas, incendiando louco, casas Zirbe. e fazendo bullying com as pessoas, mostrando claros traços de falta de empatia e psicopatia. E vale ressaltar que esse caso é 100% real, o que deixa essa história muito mais assustadora e verossímil. Em decorrência disso, o apartamento ficou conhecido como um local mal assombrado, e muitos moradores relatam que viam a mulher andando durante a noite, ou barulhos de passos e choro de madrugada. Até que em 28 de junho de 2007, no meio do verão em Aomori, o mesmo garoto, de 32 anos atrás, agora um homem crescido, invade a casa de uma família e assassina todos no local. Enfim, toda essa história é real e bastante sinistra. E sim, os relatos sobre a mulher realmente existem, e esse caso não era famoso até essa thread, o que indica que o user mora na região de Aomori, e provavelmente na cidade de Hashinohe, já que foi um crime noticiado mais localmente. Então nós nunca vamos saber se esse relato é real ou não, mas que ele é assustador e tem vários indícios, com certeza sim. Tanto que os próprios moradores afirmam que ainda hoje é possível encontrar a mulher, dando mais 5 anos que o MC Zóio de Gato morreu. Caramba, logo hoje? É mesmo, pessoal. 5 anos. Aí, pessoal, 5 anos que o Zóio de Gato também faleceu. Grande F, pessoal. força ainda para o relato do user. No verão de 2010, um recepcionista de um hotel abre uma thread, contando um relato um tanto quanto estranho. Durante uma tarde quente e úmida, ele estava esperando por um cliente que iria se hospedar Não, o Zóio não um dia assombra, antes. não. O hotel Ele é estava bonzinho. bastante monótono devido ao Ele não horário. assombra, A maioria não. estava fora, ou ao menos em seus quartos. Durante aquele silêncio, o recepcionista recebe uma ligação de um cliente. Alô? Eu sei que eu estou algumas horas atrasado, mas eu já estou chegando. Então o recepcionista aguarda, mas nada do homem aparecer. Então seu turno acaba e ele vai embora. Então ele vai até o estacionamento, pega as chaves de seu carro, abre ele e começa a dirigir para sua casa. Já estava de noite, então devido ao silêncio, ele coloca o rádio. Então ele vai escutando as notícias sobre o tempo, sobre um tufão que está por vir, e logo após ele escuta uma notícia urgente de que um homem havia morrido em um acidente de carro, algumas horas atrás. E o mais estranho, esse sujeito era o cliente que havia ligado para ele, e ele ligou 2 horas antes de ter falecido. Perplexo, ele chega em casa e não consegue dormir, até receber uma outra ligação em seu celular pessoal. Alô? Com quem eu falo? Ele só escuta alguns grungidos e respiração. Quem é? Se for um trote, eu vou chamar a polícia. Ainda sem respostas, ele desliga, achando que são alguns adolescentes tentando assustá-lo. Mas quando ele olha para o número, ele vê que na verdade era do homem que tinha morrido. Não, isso não pode estar acontecendo. Como assim? Era pra ele estar morto? Assustado com toda essa situação, ele decide ir para Kyoto naquela mesma madrugada, uma das cidades mais tradicionais do Japão. Afinal, já foi a capital do país há muito tempo atrás. Devido a isso, a cidade é cheia de templos e médiums. Então ele foi lá para ser ajudado por um desses médiums, por recomendação de um amigo próximo. Ele faria um ritual de purificação, mas chegando no local, ele recebe uma notícia muito bizarra. O médium, quando vê, diz: Ah, você trouxe um homem e uma mulher com você. Foi um acidente de carro? o que basicamente confirmava que ele estava sim possuído por esses seres. Então, durante o ritual, o celular do homem não parava de tocar, e ele teve várias sensações ruins. Após isso, ele se sentiu melhor, e o médium teve que ir para outra prefeitura, deixando o dono da thread sozinho. Depois de uns dias, o OP parou de fazer posts e sumiu completamente, até um user chegar e dizer:
O OP ainda está aqui? Eu tenho notícias urgentes. Mais ou menos 1 da manhã, um recepcionista de hotel foi encontrado morto em um apartamento em Kyoto. Quando a polícia chegou no local, viram que o homem havia batido em algo grande e já havia falecido. A polícia ainda está investigando o caso. Olhando mais de perto, a notícia aparenta ser real. Um homem da mesma idade do OP, com o mesmo emprego, recepcionista de hotel, que estava em uma viagem a Kyoto, foi morto em um acidente após tentar se purificar de 2 espíritos que morreram em um acidente de carro. Seria isso uma coincidência? Porém, após pedirem as fontes da notícia, o user que falou sobre elas também sumiu, e ninguém conseguia encontrar de fato se tudo isso era real ou não. Por um lado, temos uma situação bizarra, e o OP realmente sumiu. Pelo outro, isso tudo pode ser uma grande trollagem combinada, e a notícia foi fabricada. Por isso que ninguém encontra ela. Eu mesmo tentei pesquisar por ela, mas se nem os próprios japoneses conseguiram, quem dirá eu? Mas e aí, o que vocês acharam desse relato? Acreditam que seja real ou uma trollagem bem feita? Deixem aí nos comentários a opinião de Trollagem. vocês. Acreditei não. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. E se você chegou nesse ponto, Muito bem, Putalheres. Esse menino é bom, viu? Gostei dele. Bom, Putalheres, lá vamos nós.